Fala galera, professor Felipe de Biologia. Hoje vamos dar uma olhadinha na estrutura típica de um caule das plantas, né? Um caule, geralmente aí a gente vai usar aqui o caule de uma angiosperma e na verdade todos os caules, né, de qualquer planta apresentam essas estruturas que eu vou mostrar. Mas para a gente poder observar, para a gente poder enxergar as estruturas que eu quero aqui, vamos imaginar que eu estou fazendo aqui o exemplo do colmo, que é o caule do bambu, que é o caule que a gente tem maior visibilidade das estruturas. Por exemplo, um tronco, né, também possui essas estruturas, mas não dá para ver, né, a olho nu, né, principalmente na planta adulta é impossível a gente observar essas estruturas aqui, mas elas existem. Porém, no colmo do bambu, elas são bem visíveis e a gente pode usá-lo como exemplo então. Muito bem, o caule, todo caule, galera, apresenta uma zona aqui no seu ápice, né? Até desenhei aqui as folhas, mas as folhas não são assunto desse tema, né? Aqui na zona meristemática você encontra, como na raiz, você encontra células jovens, células com grande poder mitótico, células que realizam mitose intensamente e, portanto, permitem o crescimento do caule. É importante observar, então, que essa região apenas é a região que cresce, né? Tudo que foi formado para baixo já se estruturou como uma planta adulta, como um caule adulto e não vai crescer mais. Porém, desse ponto para cima, a planta continua crescendo. Então a gente lembra que o caule, né, a gente lembra que as plantas, por causa desse fenômeno, né, elas crescem pontualmente acima. Por isso que se a gente, por exemplo, escrever alguma coisa, né, numa região do caule, escrever lá o nosso nome com um canivete na região do caule, e aí perguntar daqui 10 anos que altura que vai estar o teu nome escrito no caule. A mesma altura, né? O caule aqui no meio ele não cresce, mas vai estar mais grosso, vai estar mais largo provavelmente, né? Mas o crescimento se dá de fato a partir da ponta, nessa zona meristemática, também chamada, muito famoso nome inclusive, também chamado de gema apical. Então guardem aí células jovens realizando mitose e permitindo o crescimento da ponta para o alto. Muito bem, o caule também apresenta duas regiões no seu corpo, né, na sua estrutura, também são bem famosas, que são os chamados nós e os entrenós. Os nós, galera, são essas zonas mais dilatadas, que apresentam um aglomerado de células que vão se diferenciando, permitindo a montagem de certas gemas. As gemas laterais sempre se formam nas regiões dos nós. Isso porque há uma diferenciação intensa de células nessa região. E entre dois nós, né, o nome é bem sugestivo aí, entre dois nós existe essa região chamada entrenós, que é uma região que demonstrou no passado um crescimento, né, uma região que se distendeu quando, por exemplo, podemos pensar, quando, por exemplo, a zona meristemática estava ainda no início do desenvolvimento. Então o entrenó cresceu, o entrenó se formou, aí o caule desenvolveu um novo nó e seguiu em frente o seu crescimento. Então, na zona do entrenó, né, uma zona apenas estrutural aí, vegetativa, que permite a montagem do corpo do caule. Para nós aqui agora o mais importante será o nó, onde, como eu disse, se formam as gemas laterais. E aí você pode entender que as gemas laterais, né, que levam inclusive o mesmo nome da gema apical, portanto, também apresentam células meristemáticas. Células jovens que realizam mitose intensamente e determinam o crescimento. Só que nesse caso, a gema lateral ela vai desenvolver o crescimento de uma outra estrutura a partir do caule, que a gente conhece como galho, né? O galho ou uma ramificação simples do caule. Essa ramificação pode ser vegetativa ou reprodutiva. Se a gema lateral for vegetativa, ela vai desenvolver um ramo, um galho ou simplesmente um ramo de folhas, que são órgãos vegetativos a partir do caule. Agora, se a gema lateral for reprodutiva, então ela vai desenvolver um galho ou um ramo simples de órgãos reprodutivos chamados flores. Beleza? Então por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais.